Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena, até o versículo 10, irmãos. Irmãos, nós estamos estudando a primeira carta de Timóteo, né? Estamos numa sequência de exposição textual, e é uma carta do apóstolo Paulo a um jovem pastor. Jovem, talvez venha na sua cabeça alguém de 20 e poucos anos, mas seria de 25 a 35 anos esse jovem pastor Timóteo, tá? E com alguns ensinos específicos para a liderança, né? Essa carta, ela é mais voltada para um pastor, mas ela tem muitos ensinos práticos para toda a comunidade. E talvez por isso que nós estamos também estudando ela, para que nós possamos pôr em prática os ensinamentos que Paulo deixou para esse jovem pastor. E todos nós, quando vamos realizar um bom trabalho, nós gostamos o quê? De saber se o nosso trabalho foi bem sucedido ou não, de ter uma avaliação, como é que estamos ou não no nosso trabalho. O que estamos fazendo, o que nós somos chamados a fazer. E como que se define o sucesso? Pessoas diferentes definem o sucesso de maneira diferentes. Um determina que se você... O que determina se você é um pai bem-sucedido, por exemplo? O que determina se você é um marido, um parceiro bem-sucedido, um cônjuge bem-sucedido, um empresário de sucesso, um atleta de sucesso, um seguidor de Cristo bem-sucedido? O que vai determinar isso? Como que você mede se a igreja que você frequenta ela é bem-sucedida? Nós medimos isso pela assiduidade dos membros, pelas atividades, a quantidade de atividades que ela faz, pela longevidade do pastor. Em nosso texto de hoje, Paulo diz a Timóteo que será o quê? Um servo digno de se explicar a verdade de Deus às pessoas. E se tiver o quê? Alimentando elas pela mensagem, né? Pela fiel mensagem e o bom ensino doutrinário. Isso caracteriza como que ele vai ser um bom ministro, bem-sucedido, né? E de acordo com as Escrituras, o sucesso não é medido pela externalidade daquilo que nós estamos vendo, né? Não é por aquilo que eu vejo, não é isso, mas pelos atos internos de Deus na vida de cada um, na vida da igreja, tá? E voltando então para a palavra, mantenha sua Bíblia aberta. O apóstolo Paulo diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos, nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, pedimos, ó Pai, que a Tua palavra fale, Senhor, assim como o coral cantou agora, ó Pai. Ilumina o Teu servo, abra os nossos corações para o entendimento
da tua palavra, que teu Espírito esteja conosco e com aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, para entender aqui o que ele está falando, né? Que coisas são essas, né? Timóteo precisa explicar o quê? Para os irmãos, ele olhar os versículos anteriores, que nós falamos na semana passada, né? Paulo resumiu para Timóteo os elementos essenciais do Evangelho e os advertiu dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, daqueles que estavam desviando as pessoas, levando as pessoas à apostasia da fé. Disse, e ele destacou, né? Ele disse para desfrutarem de tudo que Deus havia nos dado, para desfrutar de tudo que Deus tinha dado graciosamente para nós, em vez de serem levados por cativeiro, por um peso, por uma prisão de ter que não comer algo para ser mais santo, né? Isso é produzido por Satanás, ensinos de demônios, como ele diz. E ele detalha duas coisas, né? Proibir o casamento e se abster de alimentos. Essas duas coisas, ele destaca que quem está fazendo isso está se apostatando de algo que Deus deu para o gozo do seu povo. E eu disse, né, na semana passada que talvez você conheça alguém que veio aqui, professou sua fé e hoje ele virou as costas para Deus e está fora da igreja, tá? Ou então ele está inserido em alguma igreja ensinando uma doutrina diferente do que a Bíblia nos orienta, tá? E eu disse também que são ensinos de demônios. E você fala assim, imagina, pastor, aquele homem lá, que ensino de demônio. Satanás, ele não fala no nosso ouvido, mas ele usa homens para falar conosco. É só a gente lembrar, quando Judas entrou em Satanás, ele não fez showzinho como nós estamos acostumados a ver na televisão, quando Satanás entrou em Judas, né? Corrigindo mais uma vez. Ele não fez o showzinho, né? Não mudou a voz, não começou a se contorcer, ele simplesmente saiu e foi trair a Jesus. Outra ocasião que nós vemos um ensino assim, foi quando Jesus estava falando para os seus discípulos da sua morte, da sua ressurreição, da sua partida deste mundo. E aí vem Pedro e fala, não, imagina, mestre, isso jamais vai acontecer com o Senhor. E aí qual que é a resposta de Jesus para ele? Arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Então, meus irmãos, muitas vezes nós humanamente falando, nós não vamos identificar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar o quê? Fixos. Nós temos que estudar na palavra de Deus, temos que aprender dela, para não ser enganados por doutrinas, por ventos que são soprados por aí. E ele se expôs a essas coisas que, como Paulo havia dito a Timóteo, como eu disse na semana passada, ele será um bom ministro de Cristo. E agora Paulo também dá algumas instruções muito práticas, né? E ele começa não sendo politicamente correto, né? Ele fala, o primeiro ponto nosso então seria não perca tempo com buscas sem Deus, com coisas sem Deus, com coisas profanas, né? Ele disse a Timóteo, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Então, nós podemos ser cancelados aqui por essa fala, né? Por alguns. Mas Paulo, ele não era mesmo politicamente correto, e ele falou, e o texto bíblico registra, tá? O que nós estamos lendo aqui. Velhas caducas. O que seriam as velhas caducas, né? O que acontece, irmãos? Vamos ilustrar para os dias de hoje. Aquela senhora que trabalhou a vida toda, tal, agora ela aposentou. Ela aposentou e agora ela tem uma ferramenta muito boa na mão, chamada WhatsApp, para piorar a situação. E aí, o que ela começa a fazer? Ela começa a mandar mensagem para todo mundo, ligar para todo mundo, para fofocar, para querer saber da vida dos outros. É isso, mais ou menos. Só para a gente ilustrar o que seria. E em vez de ser algo piedoso, algo que vai acrescentar, é apenas curiosidade e fofoca. Tá? Então, mas o que é a chave aqui? Fábulas profanas, né?
É nisso que nós vamos ter que prender um pouquinho a atenção. Palavra para profana pode significar o quê? Incrédula ou ímpia. Tá? Isso é pegar o que é piedoso e tratá-lo como uma piada. Fazer uma fábula com aquilo que é piedoso, fazer uma piada de algo sério, algo piedoso, algo de Cristo. Ou poderíamos dizer que é brincadeira sobre o que diminui a verdade de Deus, brincar com as coisas de Deus. Não estou falando para ninguém ser uma pessoa emburrada, uma pessoa mal-humorada, porque nós, pelo contrário, devíamos ser os mais alegres em tudo que nós fazemos, porque a nossa motivação ela vem do Senhor. Eu não preciso de nada para ficar me motivando, eu tenho que ter essa motivação própria do Senhor. Tá? Então, mas o que seria a palavra profana? Uma conversa sem Deus. Tá? Conversa sem Deus. Todas essas coisas são caracterizadas, coisas semelhantes. Conversa sem Deus. Nós gastamos muito tempo, não que nós não possamos falar nada, mas a gente gasta muito tempo com conversas supérfluas. Tá? Primeira coisa, elas não servem para nenhum propósito eterno. E em muitos casos são apenas o quê? Para o nosso divertimento. No que diz respeito à eternidade, essas coisas não têm nenhuma relação real com as nossas vidas. Elas podem ser divertidas, até trazer algum benefício terreno, mas não devemos o quê? Gastar muito tempo com essas coisas. É isso que o apóstolo está nos ensinando aqui. Segundo lugar, ela nos distrai de Deus. Pense todas as coisas que nós debatemos, discutimos, a maioria dessas coisas não tem nada a ver com o Senhor. São focadas no nosso gosto, nas nossas opiniões pessoais. Eu não vou nem entrar no mérito da briga na internet de teologia, tá? Isso aí eu vou deixar para a semana que vem, para a gente falar sobre isso. A gente tem que ter uma postura como cristãos e não se expor na internet, tá? Quanto mais tempo gastarmos então com fábulas profanas, narrativas sem Deus, menos tempo nós vamos dedicar ao quê? Às pessoas ou às coisas que são eternas. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo, podemos gastar então esse tempo com coisas eternas ou não, o tempo não para. Segunda lição desse texto, devemos treinar para ser piedosos. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser, da vida futura. A palavra piedade é descrita por Paulo no capítulo anterior, no verso 16, né? Grande é esse mistério da piedade. Ele diz, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo está classificando aqui a piedade, o mistério da piedade, na pessoa de Cristo, no Evangelho, alguém que segue esse Evangelho, alguém piedoso, tá? Então Paulo está dando um destaque aqui. Como é que nós podemos exercitar a nossa piedade? Manifestar os traços de Jesus na nossa vida, ter a consciência de Deus e viver a vida dessa forma. É o desejo de honrar, adorar a Deus. A palavra piedade é eusébia, né, na língua grega, né? Uma pessoa piedosa, uma pessoa que venera a Deus. Tá? É o anseio, uma pessoa que adora a Deus, é o anseio, o desejo de viver a vida por valores eternos e não por valores terrenos. Como que alcançamos tamanha piedade? Paulo diz que temos então que treinar, precisamos nos exercitar, ou seja, é preciso esforço, é preciso dedicação, é preciso gastar tempo com isso. Da mesma forma que nós sabemos da importância do exercício físico, ele fala que o exercício físico é pouco proveitoso, ele não fala que não é de nada proveitoso. Por quê? Porque ele tem um proveito aqui e agora, nessa vida. Se a gente não fizer uma caminhada, se a gente não movimentar os músculos, nós vamos ficar o quê? Atrofiados. Então o exercício físico, ele tem
o seu proveito para essa vida, para a vida terrena. É necessário, é bom, mas o exercício da piedade, ele transcende, porque ele é bom para essa vida e para a vida que há de vir. Então, nós precisamos treinar. As pessoas não sabem, não saem apenas para correr uma corrida, né? Elas treinam para isso, uma maratona principalmente. Ninguém, vou disputar a corrida de São Silvestre lá no fim do ano, e nunca correu. Você vai ter um infarto, você vai cair duro, você vai ter cãibra na primeira subida, você não vai aguentar. Se você não treinar, não vai. Então é necessário treinamento. Então, um atleta de alta performance, um atleta profissional, eles saem cedo de casa. Eu estou falando assim, eles abandonam a família na adolescência, vão para centros de treinamentos e ficam lá treinando, dedicando horas para ser o que eles almejam ser. Então é necessário esse treinamento, porque esse treinamento vai fazer o quê? Vai levar você à vitória, à diferença. Paulo não tem nada contra os exercícios físicos, até pelo contrário, né? Ele usa muito dos esportes como analogia nas suas cartas. Ele usa isso. Então Paulo talvez seja um fã de esportes. E Paulo nos dá uma razão para nos exercitarmos, né? Qual é essa razão? Exercício físico tem valor para essa vida, para o nosso corpo. E o exercício na piedade tem valor para essa vida e para a eternidade. Em outras palavras, a recompensa pelo exercício físico, pelo exercício em piedade, é para essa vida e para a que há de vir. O que pode significar, então, a recompensa? Qual recompensa, meus irmãos? Deus pode nos abençoar, sim, com bênçãos materiais. Deus pode nos abençoar materialmente. Deus pode nos abençoar com saúde. Deus pode nos abençoar com uma cabeça boa. O que eu quero dizer com uma cabeça boa, né? Porque certamente alguém que anda na presença de Deus, em oração, em leitura da palavra, ele vai sentir mais paz no seu coração, ele vai lidar melhor com a ansiedade, ele vai enfrentar muito melhor as dificuldades e as tribulações que todos nós passaremos nesse mundo, tá? Ele vai lidar melhor, e as dificuldades desse mundo que prejudicam a nossa saúde física. Então, o exercício na piedade, ele vai nos ajudar aqui e vai nos ajudar na eternidade. Um autor escreveu assim: a piedade é valiosa em todos os sentidos. É valiosa no lar, na igreja, no mercado. É valiosa tanto em tempos de dificuldade quanto em tempos de prosperidade. Ela ajuda uma pessoa a lidar com inimigos, bem como amigos. A piedade nunca é supérflua. Ela guia o crente em todas as situações. O apóstolo Paulo também escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, 24 a 27, assim: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como alguém desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Muitas vezes nós fechamos os olhos para o ensinamento de Deus e queremos fazer a nossa vontade. E é justamente o contrário que Paulo está falando. Eu preciso esmurrar o meu corpo. Eu preciso lutar contra a vontade da nossa carne, contra o pecado. Eu preciso caminhar. Eu preciso me exercitar na piedade, para me fortalecer na piedade. Correr para a coroa incorruptível, imarcessível. Treinamento em piedade, então, exigirá esforço de cada um de nós. É preciso disciplina, foco. Existem certos exercícios que devem fazer parte do seu circuito de treinamento, né? Estudo bíblico. É aqui que você se aprofunda um pouco e reflete sobre as Escrituras. É ir além da leitura. Oração. Devemos reservar um tempo para oração. Ser diligentes em manter esse compromisso com Deus. Comunhão com os outros crentes. Isso é, ir no culto. Participar do culto. Participar das atividades da igreja. Estar junto.
Porque precisamos o quê? Ter comunhão. Um pode encorajar o outro, um pode animar o outro, consolar o outro. Você pode olhar para os momentos da sua vida, como na corrida, você pode analisar as medidas para determinar se você está progredindo ou não. Devemos fazer a mesma coisa na piedade. Temos que perguntar, estou progredindo? Estou pensando mais como um cristão, como um crente convertido ao Senhor? As pessoas veem mais Cristo em mim? Elas veem Cristo em mim? Em que áreas ainda preciso melhorar, que estou lutando? Devemos fazer essas perguntas introspectivas para avaliar a nossa vida, a nossa disciplina. E Paulo continua, nós devemos ter um objetivo em mente, né? Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim, a fim de que, né? Labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Opa, aqui a gente chama atenção para esse texto. Paulo diz, é verdade que eu estou dizendo aqui? Se continuar assim, Deus vai salvar todos os homens? Mas é o texto que está escrito, pastor. É o que está escrito. Essa doutrina aí que muitos pregam chama universalismo. O universalismo diz que Deus vai salvar todos, independente da vida que eles estão levando. E se eu falar que Paulo está dizendo isso agora, eu tenho que pôr Paulo se contradizendo. Na maioria das suas cartas, Paulo nos ensina que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. É de graça, pela graça sois salvos mediante a fé. E se ele estiver dizendo isso, ele está se contradizendo. Então nós precisamos parar um pouquinho aqui e chamar atenção para isso. E o universalismo, ele não é... Logicamente, se você simplesmente olhar o texto e não estudar, não aprofundar, você vai falar, aqui está falando que Deus vai salvar todos os homens. E aí você cria uma heresia e você começa a acreditar naquilo, porque você não analisou contexto, você não analisou o texto bíblico como completo, né? E as demais escritas do apóstolo Paulo. Tá? Para nós isso é difícil, né? A maioria das cartas Paulo ensina que a salvação é mediante a fé, né? Que não depende de nós, é uma graça dada para aqueles que creem, né? E também fala da condenação dos ímpios e dos incrédulos, que vai haver uma condenação. Portanto, a palavra utilizada para salvar aqui, salvadora, não pode ser tomada no sentido de salvar a todos dos seus pecados. Pelo contrário, o salvar aqui seria, como que eu posso dizer? Livrar, curar, ajudar a todos, principalmente os fiéis. Principalmente os fiéis. Tá? Então, é nesse contexto que essa palavra salvadora de todos os homens aqui, ela é utilizada, tá? Para salvar, não no de que os pecados das pessoas foram perdoados, tá? Não é nesse sentido. Então, o que ele está dizendo é que ele salva o piedoso diante da crise, diante da angústia, ele dá o alimento, a saúde, e isso para toda a humanidade, principalmente para os fiéis. O sol e a chuva nasceu para todos. A graça comum, irmãos. A graça comum é dada para todos. E aqui ele fala, Deus vai te ajudar, Deus vai te salvar dessa situação, se você for o quê? Uma pessoa piedosa. É isso que ele está ensinando nesse trecho da carta. O objetivo é cada vez mais esperar no Deus vivo, irmãos. Isso envolve o quê? Reconhecer Jesus, em Jesus o potencial salvador de todos os homens, porque o sacrifício dele é suficiente para salvar todos os homens, mas ele é o real salvador de todos aqueles que creem, todos aqueles que nele crê. O nosso objetivo então é crescer na graça, na verdade, é ser fiel ao compartilhar nossa fé com amigos, com vizinhos, com familiares. O cristão em crescimento é aquele que procura oportunidades para contar
da transformação que você recebeu de Jesus Cristo. Você vai querer falar, cara, isso aqui é bom demais. Assim como alguém que descobriu um investimento bom, assim como alguém descobriu algo que está sendo bom, ele sai contando para os amigos, para a família. Meu, você já estudou isso? Você já viu isso? Vai ver, é muito bom. A gente devia ser assim com a salvação que Deus fez em nós. Você já conhece Jesus Cristo? Nós temos o privilégio de dizer às pessoas que elas são amadas por Deus. Podemos dizer-lhes que Deus não mediu esforço para salvá-las e libertá-las de sua escravidão do pecado. Podemos falar sobre a graça de Deus que nos liberta do nosso passado e nos dá o que? Um futuro melhor do que nós poderíamos ter sonhado. Não existe ninguém que você conheça que não precise dessa palavra, que não precise ouvir essa mensagem. Não existe ninguém. Tá? Eles podem não estar interessados, não acreditar, mas eles precisam ouvir sobre a esperança que vem do Evangelho de Cristo. Nós temos um mandamento de Deus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não somos nós que definimos quem será salvo e quem não será salvo. O papel da igreja é pregar o Evangelho, é testemunhar a fé de Cristo. É Deus quem vai decidir quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E como eu chego para abordar, né? Muitas vezes as pessoas chegam, religião, política, nós não discutimos, a gente não se discute. Não, a gente se discute sim, tá? A gente discute sim, e com respeito. E aí você pode fazer algumas perguntas para essa pessoa que você quer evangelizar. O que você pensa quando você pensa em cristianismo? Faz uma pergunta assim, já vai te levar para uma conversa piedosa. Para isso você tem que estar preparado, tá entendendo? Você vai ter que estudar. Você já se perguntou sobre o que acontece depois que nós morremos? O que acontece? O que vai vir? Isso aí todo mundo quer saber, gente. Mais um motivo para você estar preparado para dar razão da esperança que nós temos. Outra pergunta, você já leu a Bíblia? Essas perguntas vão levar a uma conversa, então, piedosa. Uma conclusão, algumas aplicações para as nossas vidas. Esses versículos nos levam, então, a alguns princípios práticos que nós podemos aplicar na maneira como vivemos hoje, aqui e agora. Tá? Primeiro, crescimento da piedade leva tempo. Então, treine, tenha horário. Você não tem horário lá na academia? Você não vai naquele horário? Escolha um horário para você treinar em piedade. Para a maioria das pessoas, a madrugada é melhor. Você acorda lá de madrugada e se debruça, ora, lê, chora. Antes de começar, por quê? Porque a hora que você começa a rotina da sua vida, a rotina toma tanto a nossa vida que você fala, nossa, não tive tempo nem de parar para almoçar. Então, arrume um tempo. Se arruma para ir na academia, se arruma para fazer as coisas, arrume um tempo para crescimento na piedade. Seja diligente, como você faz com os medicamentos que você toma todo dia. Você não esquece. Por que você não esquece do medicamento? E esquece de ler a palavra de Deus, de orar. Segundo lugar, junte-se a um estudo bíblico. Venha, participe de um estudo bíblico. Participe de um discipulado. Participe de uma reunião de oração. Venha para a comunhão. Você pode aprender com os outros. Peça para os seus amigos orar com e por você sobre um determinado assunto que você tenha. Por um certo período de tempo também, né? Pergunte aos outros sobre a sua história. Você vai ver que o seu sofrimento não é único. Não é só você que está lutando com coisas, não. Terceiro, continue. Se você falhar um dia, puxa, hoje eu não li. Amanhã tem de novo, continua, não para. Se você falhar mais uma vez, não fui na academia essa semana, né? Tudo bem, não li a Bíblia essa semana, mas volta semana que vem, volta com tudo. Volta lendo, volta estudando, volta orando. Seja determinado. Estude, não desanime. Estamos enfrentando um inimigo que não quer o quê? Que nós nos aproximemos de Deus. E ele está conseguindo, ele quer nos afastar e está conseguindo. Está tendo sucesso. Ele está tendo sucesso nas nossas famílias.
Tanto que a gente gasta mais tempo com o nosso celular, com as redes sociais, do que com a palavra de Deus, irmãos. E eu posso afirmar, começando por mim, tá? Eu garanto que se a gente for monitorar aí o celular de vocês, aí a gente vai ter as horas lá de Instagram, Facebook, que vocês estão gastando, tá? O nosso relacionamento com Cristo, o segredo é não desanimar quando você deixa de ver muito crescimento externo, né, no seu relacionamento. Você fala assim, não estou sentindo o Espírito Santo agir na minha vida, né, tal. E você acha que você está enfraquecendo na fé. Não tem nada disso. A perseverança ela é vital, irmãos. Continue, não para. Devemos desenvolver o hábito de treinar. É igual quando você vai para a academia. Você começa a treinar, aí nos primeiros 2 meses lá você perde um monte de quilo, né? Depois você estabiliza. Você não perde mais quilo. E você acha que não está tendo mais efeito você ir na academia. Não, pelo contrário. Agora você está construindo, né, massa magra. Você está construindo massa magra agora. Então, a vida da piedade é a mesma coisa. Às vezes você não vai estar vendo algum desenvolvimento, algum crescimento, mas não pare. Por quê? Porque aí você vai criar raízes, vai enraizar. E esse sistema radicular é que vai ajudá-lo a resistir quando a tribulação vem, quando a pancada vem, tá? Quando você vai precisar se humilhar diante de Deus mesmo. Que é a única coisa que sobrou para você. Se você estiver enraizado em Deus, você vai estar preparado para isso. Por fim, o panorama geral, né? Quando você está tentando, eu disse já, né, perder peso, não olhe para a balança mais depois de um tempo. Segue firme. Vai, continua. Se o seu investidor financeiro, né, o seu orientador financeiro dizer alguma coisa, né, para você, se você está constantemente olhando lá para a bolsa de valores, você vai ter um ataque cardíaco. Por quê? Porque ela sobe, desce, né? O mercado varia. Aceite isso, planeje algo futuro, planeje para o longo prazo. É assim no treinamento com a piedade, irmãos. A vida espiritual é para o longo prazo. Então não despreze o tempo que você vai gastar agora. Por quê? Porque esses minutos agora são minutos que serão eternos com Deus. Serão para a eternidade toda com Cristo. Se medirmos os nossos crescimentos com base nos números, participação, prêmios que nós recebemos, será fácil tirar uma conclusão errada. O que buscamos é o crescimento no conhecimento, na compreensão. Queremos ver um pouco do coração de Cristo quando nós nos olhamos no espelho. Eu estou sendo parecido com Cristo. Queremos ser capazes de ver o nosso amor pelo Senhor crescer. Queremos ver o seu caráter dentro de nós. Então não desanime não. Não se enfraqueça na fé. E quando você estiver se sentindo fraco, é aí que você precisa malhar mais, treinar mais. O exercício da piedade. Veja a ironia de tentar ser um seguidor bem-sucedido de Cristo. É esta: quando você tiver conseguido, você não se importará mais com os outros. E se o consideram bem ou não sucedido. Você não vai ligar mais. Você não vai se preocupar mais com isso. Sua única paixão vai ser o quê? Honrar, glorificar o Senhor com a sua vida. E aí não será mais sobre você. Será sobre Ele. Não é mais sobre você, é sobre Ele. Irmãos, diante desse ensino, minha oração é que Deus nos conceda sucesso enquanto nós treinamos para a piedade. Que Deus abençoe a todos.